Eu vou cantar aqui agora. Sei que vencerei a tristeza e a dor. Todo mal passará com a força do amor. No meu peito não há nem lugar, nem razão pra querer colocar o mal no meu coração. Quando falo de amor, eu me vejo na luz. Eu disfarço a dor no amor de Jesus. Então vou amar, trabalhar pelo bem, esteja onde estiver. Deixar a minha vontade seguir o comando do amor e da fé. Então vou amar, trabalhar pelo bem, esteja onde estiver. Deixar a minha vontade seguir o comando do amor e da fé. Sei que vencerei a tristeza e a dor. Todo mal passará com a força do amor. No meu peito não há nem lugar, nem razão pra querer colocar o mal no meu coração. Quando falo de amor, eu me vejo na luz. Eu disfarço a dor no amor de Jesus. Então vou amar, trabalhar pelo bem, esteja onde estiver. Deixar a minha vontade seguir o comando do amor e da fé. Então vou amar, trabalhar pelo bem, esteja onde estiver. Deixar a minha vontade seguir o comando do amor e da fé.
Há uma luz que brilha neste ambiente. Vejo o brilho desta luz em cada olhar. Sinto o coração bater em cada peito. É Jesus que vem conosco caminhar. Nós queremos, ó Senhor, estar contigo. Sempre ouvimos sua voz a nos chamar. Somos todos peregrinos, precisamos do Senhor. Vem Jesus aliviar a nossa dor. Nós pedimos, ó Jesus, divino amigo, que abençoe e ilumine a todos nós. Vamos todos dar as mãos e unir os corações, todos juntos para cantar em uma só voz. Só a ti, Senhor, só a ti, Senhor, cantaremos e louvaremos ao Senhor. Nós queremos, ó Senhor, estar contigo. Sempre ouvimos sua voz a nos chamar. Somos todos peregrinos, precisamos do Senhor. Vem Jesus aliviar a nossa dor. Só a ti, Senhor. Escuta, meu irmão, esta mensagem que o Mestre envia com amor. É luz iluminando sua romagem pelos caminhos da dor. Perdoa quem te ofende e calunia. Esquece todo o mal e encontrarás alegria. Perdoar sem impor humilhação é ter
Jesus no coração. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Gratidão, Deus abençoe a todos. Nossa gratidão, Toninho. Deus abençoe. Bom trabalho aí. E aí, Bazinha? E aí, Toninho? Tudo bom, graças a Deus. Beleza, Valdir? Beleza? Abraço aí, bom trabalho. Alenita, beleza? Aquele abraço aí. Tá. Não, tá não. Tá vendo eu. Tá vendo eu. Toninho, Deus abençoe até de tarde. Se Deus quiser. Valdir, qualquer dia pegar carona com você para ir cantar ao vivo, ok? Pois é, ué. Bom demais. Você passa aqui perto de casa, na hora que você vai, né? Quando você vai? Passa. Você passa perto da casa dele. Quando você vai? Não. É isso, é. Passa. Então, na próxima vez, você vai trazer você. E te Valeu. devolver até de tarde, porque você tem compromisso. Não, eu não gosto. Você vai fazer a leitura, André? Eu nem tenho compromisso. Nossa gratidão, Toninho. Bom Aquele dia. abraço aí. Com Deus. Bom dia a todos vocês. A Marcela vai estar fazendo aqui uma leitura do Palavra de Vida Eterna. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu vou ler aqui Ganhando com Erros. Um homem muito arrogante e prepotente estava casado há 5 anos com uma bela e bondosa mulher, que cuidava da casa e dos filhos com muita paciência e dedicação. Dentre seus pertences, a mulher tinha uma pequena caixa que, a seu pedido, jamais deveria ser aberta pelo marido. Ele sempre alimentou muita curiosidade sobre o conteúdo da caixa, porém cumpriu o que a mulher havia lhe pedido. Certo dia, quando sua esposa saiu, não conseguiu mais conter a curiosidade. Pegou a caixa e abriu, e, surpreso,
verificou que continha 3 ovos e 3.000 reais. Ficou sem entender o significado daquilo e guardou novamente no mesmo lugar. Quando sua esposa chegou, ele, arrependido por ter quebrado o compromisso, confessou o que tinha feito e perguntou: meu bem, o que significa esses 3 ovos? Ela respondeu: toda vez que você comete um erro, querido, coloca um ovo dentro da caixa. Que ótimo, exclamou ele. Isso quer dizer que durante 5 anos de casado, só cometi 3 erros. Isso beira a perfeição. E os 3.000, o que significa? Olhando paciente para o marido, ela respondeu: bem, é que sempre que completo uma dúzia de ovos, eu os vendo. Trabalhar os problemas de convivência com bom humor é uma das maneiras de se viabilizar a própria convivência. Nossa gratidão, Marcela. Puxão de orelha. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por esse dia, pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, pelos amigos de jornada, por esse momento de estudo, de reflexão. Agradecer a Jesus, nosso amor maior, que veio até a Terra e deixou seus exemplos, deixou seu evangelho, para que nós possamos a cada dia buscar compreender um pouco mais e praticar na nossa vida. A nossa gratidão, Jesus. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da casa. Que neste momento ele possa estar do lado do nosso irmão Valci, o intuindo para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento do Evangelho. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento, para que verdadeiramente possa fazer morada em nossos corações. Senhor, nós te agradecemos. Pedimos também para que esteja indo de encontro a todos os nossos irmãos que estão nos asilos, nas creches, nas penitenciárias, às vezes em leitos de hospitais, com dor, com sofrimento, que uma gotinha do seu amor possa estar indo de encontro a cada um de nossos irmãos. É o nosso encontro também. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por tudo. A nossa gratidão. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Meu amigo, seja bem-vindo. 1 hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Bom dia a todos. É isso mesmo? Não, você sentado aqui, você não Se ele quiser. Você fica inteiro, você tá... você fica sentado. Não, tá ótimo ali. Mas Você tá aqui tirando. Olha lá, tá dando para ouvir lá? Eu estou me vendo lá. Tá dando para ouvir aí, gente? Bom dia. Bom dia, tá sim. Bom Tá dia, sim. Valdir. Saudade de você. Ah, tem um mix aberto aqui, ali, não sei quem é. Lenita. Não dá para ver aqui. A Lenita. Ô, Lenita, você subiu e me abandonou. Não te abandonei, não. Eu nunca te abandono. Tá. Mas, gente, então, bom dia para todos aqui que estão meus presentes, os Bom presentes, não é os clientes não, mas os que estão online. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de hoje, esse momento para a gente estudar, refletir um pouquinho, momento de muita reflexão, momento de muito estudo do Evangelho de uma forma que a gente possa aplicar. Vamos tentar fazer isso hoje. O nosso tema hoje é no convívio do Cristo. Estamos em Palavra de Eterno, no capítulo 125. Não é? Aí, essa mensagem, ela foi originada da segunda carta aos Coríntios, no capítulo... Deixa eu desmarquei aqui. Segunda carta aos Coríntios, também. Deixei marcado, desmarquei. Não, capítulo 5, versículo 17.
Tá certo. Entendi. Então, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Vocês vão me entender. Versículo 17. Então, o versículo 17, ele está dentro de um capítulo, que é o capítulo 5. Tá? Às vezes, dentro do capítulo, tem 2 títulos, ou 2 subtítulos. Se a gente pegar só o versículo solto, a gente pode fugir do contexto todo. Então, isso é eu diria assim, é uma dica interessante para a gente estudar, para a gente ler a Bíblia, a Bíblia como um todo, né, especialmente o Novo Testamento, e buscar um entendimento a partir do estudo. E como eu vou estudar? Então, o primeiro ponto é a gente pegar o texto mais completo. Então, o versículo 17, ele está no assunto que começa assim, com um subtítulo que chama Ministério da Reconciliação. E começa no versículo 11, que é da segunda carta aos Coríntios. Tá? E diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas dando-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, e esse é o nosso versículo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu pergunto, vocês entenderam isso que eu li? Eu acho bem complexo. Complexo. Não concorda? É complexo? Então é difícil de entender, não? Então a gente pode responder tranquilamente que não entendeu. Certo? Mas até eu vi um pastor fazendo uma experiência. Não, o padre Léo, né? Ele falou de uma experiência que ele fez lá para testar a mentira. Aí ele pediu o povo para ler o capítulo 17 do Evangelho de Marcos para a próxima semana. Aí, na próxima semana, quando começou lá o culto, lá, ele perguntou quem tinha lido o capítulo 17 do Evangelho de Marcos. E várias pessoas levantaram o dedo. Aí ele falou, então aí está a mentira, confirmado. Não tem. Porque não tem o capítulo 17 do Evangelho de Marcos. Né? Então, quem falou que deu, não deu nada. Né? Nem pegou para ver. Então, quando a gente ouve uma primeira leitura, se ainda não estudou o assunto, realmente é muito difícil entender.
o Evangelho, ou melhor, as cartas do Paulo, elas têm, assim, eu diria assim, uma delicadeza na parte do entendimento, na maioria delas, que é muito difícil o entendimento assim imediato. A gente está estudando as cartas do Paulo em uma outra casa, e tem dia que eu fico apertado para tentar descobrir alguma coisa, e não tem muita orientação, não. A orientação que a gente tem é as mensagens da Ana, que comenta, que deu esse livro aqui, né? Isso aqui tudo é comentário das cartas do Paulo. Só das cartas do Paulo, que é o volume 6 da obra aí do Evangelho por Emmanuel. Então, o que eu sugiro? E aí, esse ponto eu queria chamar a atenção. Se você tem um versículo solto, o ideal é que você coloque o versículo dentro de um contexto. Essa versão bíblica, por exemplo, ela tem os subtítulos. A Bíblia de Jerusalém também tem. Então, quando você vai ler aqui, você vai procurar um assunto. O assunto é proposto aqui, o Ministério da Reconciliação. Então, dentro desse contexto aqui, até chegar no outro subtítulo, ele vai achar a reconciliação, uma proposta de reconciliação. Lendo todos os versículos aqui, você vai encontrar isso. Quando nós chegamos aqui no versículo 17, que é o nosso versículo de hoje, o que ele vai achar aqui? E como que facilita? Ele fala assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse versículo solto ele é bem interessante. Eu diria que é até bem claro. Tá? Mas dentro do contexto aqui, é que ele vai mostrar a questão da reconciliação. Porque eu vou perguntar assim, eu já reconciliei com Cristo? Né? A pergunta que eu falei é essa. Eu já reconciliei com Cristo? Tem quanto tempo eu tenho no centro espírita, por exemplo? Quanto tempo eu estou lendo o Evangelho? Lendo as cartas do Paulo? Né? Estudando. Mas eu já reconciliei. Aí ele vai responder aqui, se alguém está em Cristo, se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Aí eu pergunto de novo, eu já sou uma nova criatura? Mudei? Como é que anda o meu comportamento? Como que era antes, como que é agora? Como eu estou me comportando diante das diversas provas que a vida tem me apresentado? Então, esse é o desafio. Como que eu tenho me comportado diante das situações? Tem situações que são, vamos dizer assim, coincidentes com o que eu penso. Está tranquilo. Né? Eu estou convivendo com gente que pensa como eu. Mas e se for o contrário? Como que eu me comporto? Mas se for um contrário educado, dá para conversar e se comportar tranquilo, não dá? Mas se for um contrário grosseiro, agressivo, doente, e eu, como é que eu fico? Então, e quando eu tenho, aparentemente, pelo menos, eu tenho razão, aí eu cresço e parto para cima, entendeu? Então, esse que é o ponto do questionamento. Se eu estou com Cristo, ou seja, se eu me reconciliei com Deus através do Cristo que agora cresce em mim, eu preciso ser, de fato, uma nova criatura. Mas ser uma nova criatura não é uma questão só teórica, não é uma questão só filosófica, é uma questão real. E nisso nós estamos falhando muito, os cristãos em geral, todas as religiões. Todos que se dizem cristãos, ou que nos dizemos cristãos, nós temos falhado em relação a isso. Porque na hora de comprovar, de ser realmente cristão, a gente está fazendo exatamente o contrário. Aí alguém está falando nas manifestações, o pessoal, os cristãos que estão fazendo uma anarquia, é cristão? Não é cristão. Não, tem muitos lá que são evangélicos, né, que são protestantes. Tem evangélico, protestante, crente, católico, o título que quiser dar, né? Católico, espírita, está tudo misturado. Aí a pessoa chega lá e fala, o fulano é espírita. Mas você só vai ver que essa pessoa é espírita depois que você percebeu o comportamento dela
diante de uma contrariedade. Isso implica as discussões no campo político, as discussões no campo religioso, as discussões no campo esportivo, né? Eu sou atleticano, outro é cruzeirense, outro é americano, e aí eu não suporto americano, eu não suporto cruzeirense, não suporto atleticano. É cristão? Entendeu? São esses pontos. Até chegar em casa. Até chegar no exemplo da lição que foi lida, né? Quer dizer, por que essa mulher conseguiu vender essa quantidade de ovo? Ela está convivendo com uma pessoa totalmente fora da realidade. Né? É muito ovo, né? R$3.000 de ovo vendido é muito ovo. Ou seja, quantas vezes só dentro de casa que ela viu que essa pessoa errou? Mas se não é cristão, tá mais ou menos aceito, né? Mas e nós cristãos, que nos dizemos cristãos, será quantas vezes nós estamos errando ainda, mesmo depois de dizer cristão? Esse é o ponto que nós precisamos tomar. É o ponto de estar com Cristo, e não é um estar só de falar, é um estar de ação. Né? Então, o que o Emmanuel traz na mensagem dele aqui? No convívio do Cristo, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fez realidade nova. Só aqui já dá para a gente refletir muita coisa. Né? Se eu for trabalhar cada ponto aqui, pegar o miudinho mesmo, trabalhar cada palavra aqui, tem muita coisa. O Emmanuel, inclusive, ele faz, nesse versículo aqui, o 17, ele tem 1, 2, 3, tem 4 mensagens. Só desse versículo 17, 4 comentários. Aí foi escolhido isso, no convívio com Cristo. Essa mensagem foi publicada no Reformador de dezembro de 1962 e foi também publicada, né, no Palavra de Vida Eterna, pela editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 125. O que o Emmanuel comenta desse versículo? Ele diz assim: é comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Eu vou ler tudo, depois a gente volta a comentar. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto. E com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer.
Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Então, essa é a mensagem do Emmanuel. Vamos pensar o seguinte. Vamos falar sobre interpretação, que é um ponto importante para a gente chegar no Cristo. Tá? Então, nós estamos buscando o Cristo, buscando estar no Cristo para promover a renovação com Ele. Então, o Cristo para nós hoje, a princípio, é o conhecimento, é o ensinamento que veio dele, né? Através de Jesus. Tá? Como que nós vamos interpretar? Tem 4 formas de interpretação. Tem o sentido, né, da interpretação. Tem o literal, tem o alegórico, tem o simbólico e o espiritual. Literal, alegórico, simbólico e espiritual. Ok? Tá. O que é o literal? O literal é o que a gente leu, é a letra, é a parte material do Evangelho. O literal é a parte material da vida. É a parte material da notícia que nós recebemos. É a parte material da informação, boa ou ruim, que alguém traz. Esse é o literal. Então, quando alguém chega e nos dá uma notícia, ou fala alguma coisa, ou nos agride de alguma forma, ele está materializando o pensamento que é resultado do sentimento que ele tem. Ele só materializou, por enquanto, a ideia através da palavra, por exemplo. Tá? Verbalizou. Então, isso é o literal. É a parte física. É a parte que ficou materializada para nós. No Evangelho, está materializado na letra, na escrita. Você pega os Evangelhos, os 4, você vai achar nos 4 Evangelhos o que alguém escreveu sobre o que achou que Jesus falou. Entendeu o que Jesus falou. É a letra. Então, o João, o Mateus, o Marcos, o Lucas, escreveram o que eles entenderam que Jesus tinha falado. Então, eles materializaram o que eles acharam que Jesus falou. Né? Colocou na letra, para que nós tivéssemos acesso através da letra. Quando nós temos acesso através da letra, é só uma leitura que, como eu disse aqui, a gente lê e às vezes não entende nada. Aí você tem que aprofundar um pouquinho mais. Para aprofundar, vem o sentido alegórico. A alegoria é como se fosse assim, você coloca uma vestimenta na informação, na essência da informação, e faz ela virar uma história. Tá? Se você pegar, por exemplo, pega uma notícia que vem da Globo, da Record, e qual que é a outra? SBT, as 3. Se você pegar as 3 notícias, você vai ver, quer dizer, as 3 divulgações de uma mesma notícia, você tem a mesma notícia, mas cada um divulgou de um jeito. Certo? Se você ouvir o rádio, e se eu pegar, por exemplo, eu comparei já algumas vezes, a notícia que vem na CBN e que vem na Itatiaia. A CBN tem uma maneira quase direta de divulgar a notícia, bem mais real. A Itatiaia coloca uma alegoria, ela fantasia a notícia. Ela cria um drama em torno da notícia para passar. Certo? Então, isso é a alegoria. A maioria das informações que chegam para nós hoje chegam com essa alegoria que foi colocada pelos escritores. O jeito deles lá de colocar, de informar, eles colocaram essa alegoria também, né? Que é o que eles entenderam. Eles contam a história de uma maneira que eles acham que vai ser interessante. Isso é a alegoria. Tá? Mas ainda não chegou na essência. Então, nós temos que descobrir que existe essa fantasia, essa coisa, né? Aí você fala, bom, não cheguei ainda. Então, o que mais que eu preciso ver? Eu preciso ver
o sentido simbólico. Tá? O que é o sentido simbólico? É você descobrir o que significa. Você pega o dicionário, por exemplo, pega a palavra e vai descobrir quais são as palavras que são sinônimos dessa que está aqui. E o que cada uma delas pode significar. E aí você vai ver que, às vezes, há uma grande diversificação. Ontem a gente estava vendo o Evangelho no Espiritismo, no capítulo 19, né? A fé que transporta a montanha, e tem a parábola da figueira que secou. Tá? Aí lá está bem claro isso. Está dizendo, a figueira que secou simboliza as pessoas que têm a aparência de ser alguma coisa que não são. Então, o que é a figueira? Por que muita gente tem dificuldade para entender a palavra da figueira? Porque ela simboliza pessoas que têm determinados comportamentos. Então, uma figueira toda cheia de folhas, ela parece uma figueira saudável e que tem muito fruto. Como as pessoas que têm uma informação toda enfeitada, toda cheia de alegorias, mas quando você se aproxima e vai aprofundar do que está sendo passado, você não acha nada. Entendeu? Então, aí vem o simbolismo. O simbolismo é o que aquela coisa significa. Você pegar aqui e falar assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fez realidade nova. Se você pegar, só para o exemplo aqui, e falar assim, coisas antigas. O que esse coisas antigas aqui pode simbolizar para nós hoje na nossa busca de um entendimento, de uma interpretação? Se você considerar a questão íntima, a questão dos nossos defeitos, dos nossos vícios, então esse coisas antigas pode representar os nossos defeitos e os nossos vícios antigos, do passado. Pode ser de ontem, de antes de ontem e do século passado e da encarnação passada. Tá? São coisas antigas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas então, se eu ainda estou vivendo essas coisas antigas, eu ainda não sou nova criatura, porque eu ainda estou preso lá nas coisas antigas. Ou seja, eu ainda não estou em Cristo. Eu ainda estou vivendo a parte externa da minha realidade material. Eu não aprofundei. Por quê? Nós somos espírito, que é a essência. Nós temos o corpo físico, os encarnados, temos o corpo espiritual e temos outros corpos, por exemplo, o corpo mental, para chegar no espírito. Para chegar na essência, que é o espírito, nós temos que passar pelo corpo físico, que é o literal. Certo? Busquei esse entendimento. Então, aqui, no físico, são as questões físicas. Eu preciso ir lá na essência. Eu preciso ir lá na causa. A causa é o espírito. Para chegar no espírito, eu tenho que passar por todos os outros e ver o que está acontecendo em cada um deles. Então, se eu sou espírito, quando eu penso, eu vou atuar no meu campo mental. O mental vai atuar no perispírito. O perispírito vai passar a informação para o sistema nervoso que já está ligado ao corpo físico. O sistema nervoso ele vai provocar as reações lá, o movimento das glândulas, por exemplo, né, que vai fabricar os hormônios, e esses hormônios é que vão chegar no físico e vão provocar as reações de acordo com cada tipo de construção. Se eu fiz uma construção muito complicada, que vem do meu pensamento, vai chegar para mim uma doença. Quando chegar no físico, quando materializar, vai materializar no físico uma questão doentia. Então, vou ter, por exemplo, um inchaço, um machucado, a gente está falando de problemas que estão surgindo de coração, por exemplo, né? Alguém até falou assim, quando é um problema emocional,
pode atingir o coração diretamente. Pode mesmo. Uma pessoa que tem uma crise de raiva, ela pode ter um infarto na hora. Quer dizer, já tem certamente algumas coisas acumuladas, mas de repente ela tem uma crise que será a gota d'água. Aí vai entornar na hora. Né? Tem no livro Missionários da Luz, no capítulo 19, da Fala dos Passes, tem uma senhora lá que teve uma briga em casa antes de ir para a reunião. Ela discutiu com o marido. Quando ela chegou lá, que eles foram dar passe, né? Eles retiraram uma grande carga negativa que já estava envolvendo o coração. E falaram que se não fosse tirado, que teria provocado infarto. Mas aí no passe foi retirado, porque estava iniciando o processo ainda. Certo? Então, teve infarto é a parte física. Aí você tem que estudar para ver lá na intimidade qual foi a origem daquela situação que se materializou ali. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que, para chegar na essência, nós temos que voltar para dentro de nós. Para realmente entender o Evangelho e aí, de fato, estar em Cristo, que é estar em Espírito, na essência de cada um, nós temos que nos voltar para dentro de nós e entender como fazer isso. A interpretação do Evangelho, a interpretação da parábola, a interpretação do ensino bíblico não faz sentido nenhum se nós não aprendermos a interpretar a vida. A buscar na vida os argumentos para que nós possamos estar sempre demonstrando para nós que já estamos em Cristo, que é estar na nossa essência espiritual. Se não for assim, nós ainda não aprendemos. Ainda não virou nova criatura. Complicou muito ou não? Não? Deu para entender tranquilo? Então tá. Aí vem aqui o Emmanuel. Então, vamos voltar aqui. Vamos ter uma outra visão. Quer ver? É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Por que nós ouvimos no nosso meio, não é lá fora não, no nosso meio, pessoas que estão companheiros desarvorados e abatidos. A pessoa que está desarvorada e abatida porque aconteceu alguma coisa. Tá? Por que ela ficou assim? Porque o conhecimento que ela já está buscando ainda não penetrou. Então, lembra a fé raciocinada? Está no capítulo 19 do Evangelho, né? Fé inabalável só é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Tá? A fé inabalável é o mesmo que está no convívio do Cristo. É só através dessa fé, fidelidade ao Cristo, então não é uma fé crença. É uma fé, fidelidade ao conhecimento que nós estamos assimilando, que veio do Cristo através de Jesus. Quando eu fico desarvorado e abatido por causa de uma determinada situação, muito mais no sentido, eu falo assim, a fixar emoções e pensamentos em pessimismo e azedume. Você fica triste. Você se incomodar com alguma situação, por exemplo, morreu alguém, um parente próximo, mãe, pai, filho, irmão, marido, mulher, né? Então, é natural, é humano você ficar triste, você sentir aquele momento ali. É humano. Se chorar é humano. A lágrima é resultado de uma dor que você sente, de uma perda. Então, isso ele faz parte do processo. Mas quando você vai transmitir, você vai
vão fixar emoções e pensamentos em pessimismo e azedume. Aí você demonstrou que não está no convívio do Cristo ainda. Entendeu? A fé ainda não é inabalável. Não é a fé raciocinada. Porque a fé raciocinada, ela é alimentada com conhecimento. Se eu não tenho conhecimento a ponto de vivenciar esse conhecimento, então eu não vou ter a fé inabalável. Eu não teria a fidelidade ao ensinamento que o Cristo deixou para mim. Ele não foi assimilado ainda. Ele não penetrou na minha essência. E eu não penetrei na essência do ensinamento. Ok? Aí fala assim, respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Vocês conhecem alguém que é assim? Não. E essa pessoa não está na frente do nosso espelho, naturalmente, né? Mas existe isso e a gente conhece, né? Claro que a gente conhece. Né? Às vezes até a gente mesmo. Então, é o ponto de reflexão. A gente pensar a respeito. Por quê? Essa percepção aqui é a busca da essência do Evangelho. É a busca da essência da convivência com o Cristo. Ela vai fazer sentido no dia a dia. Às vezes eu acho que é normal eu ter ódio de um político, por exemplo. Né? Eu falo, bom, eu tenho razões para ter raiva, ódio do fulano de tal. Eu tenho razões para ter ódio do outro fulano de tal, tem sempre outros dados, né? Mas, gente, cristão ter ódio, alimentar ódio, então não houve renovação aí. Tá? Porque o cristão, ele vai se alimentando de compreensão, de um sentimento de perdão. Ele pode fazer escolha. Ele pode discordar. Então, se a gente tinha agora, no processo político, duas pessoas, dois projetos. Tá? 2 projetos de governo. Tá? Você pode discordar do projeto. Você pode discordar da pessoa que vai representar um determinado projeto. Mas, como cristão, nós não podemos odiar as pessoas que estão representando um ou outro lado, independente de quem seja. Entendeu? Por que eu não posso, que eu não devo fazer isso? Porque isso é ruim para mim. Quando eu tenho ódio de alguém, de uma situação, eu estou desenvolvendo, guardando e construindo ódio dentro de mim. A vibração do ódio vai sair de mim. O primeiro prejudicado seria eu. Mas, pelo contrário, o perdão, a compreensão que sair de mim vai me beneficiar. Porque eu vou ficar leve. Entendeu? Então, esse é o motivo. Não é para o outro, não. Ah, está defendendo fulano? Não, defendendo ninguém, não. Ontem eu estava ouvindo um caso que houve de um rapaz que matou outro, na hora que deu a conclusão lá da eleição, né? A fechou a semana que deu o resultado final. Um gritou o nome do candidato e o outro gritou o nome do outro e arrancou o revólver e atirou do rapaz. A ideia, por exemplo, a questão da notícia. Então, a notícia é um rapaz, ou fulano de tal, atirou no outro fulano de tal por causa de uma questão política. Tá? Morreu a notícia. Mas quando você quer fantasiar a notícia, porque dá um toque diferente da notícia, até malicioso às vezes, tanto um quanto o outro, é aí que quando você coloca títulos e adjetivos na divulgação. Aí você coloca assim, rapaz bolsonarista, que é especialista em armas de fogo, que ele é colecionador,
atira em outro por causa do resultado da eleição que ele não aceitou. Tá? Aí você lança, a notícia saiu assim, tá? Você lança a notícia. Quando você lança a notícia, quem ouve só a notícia, ouve o sentido literal da notícia. Mas como você vai saber a realidade dessa notícia se você não analisou os dois lados? Se você não analisou se realmente o fato concreto foi esse. Entendeu? Aí vem a irmã do rapaz que morreu. E ela declara: ódio. O que ele tinha e o que nós temos é ódio a esse candidato. Entendeu? Aí depois, será que eu poderia pensar que esse ódio que já estava existindo antes não pode ter alimentado um processo? Mas sim, nós somos espíritas. Espírita entende a lei de causa e efeito. Nós sabemos que não existe acaso. Uma pessoa não é assassinada por acaso. Uma pessoa não é assassinada fora da hora, a não ser que ela provoque, que aí seria suicídio. Certo? Mas, no sentido geral, uma pessoa que é assassinada, e às vezes ela não fez provocação nenhuma, ela foi assassinada atendendo a uma programação que ela fez no plano espiritual, que seria aquela oportunidade de fazer um resgate. Aí vai pesado isso, né? Mas isso é a realidade que a gente está aprendendo. É lei de causa e efeito. Tem um efeito? Qual que é o efeito? Alguém foi assassinado. Qual a causa? A causa da pessoa ter sido assassinada está lá no passado. E Jesus explicou muito bem. É necessário que o escândalo venha. O escândalo está simbolizado em quê? No assassinato de uma pessoa. Aí ele fala, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Porque ninguém está programado para matar ninguém. Mas tem gente programada para passar por uma desencarnação pesada, violenta, que pode ser de uma forma até acidental, sem ficar nenhum culpado para trás, né? Pelo menos conscientemente, para resolver a questão daquela pessoa. Mas se ela tem escrito que ela assassinou alguém, existe uma grande possibilidade dela ser assassinada nesse mundo de prova e expiação, onde as pessoas estão ainda com sangue no olho. E por qualquer razão estão atirando e estão matando. Então, existe esse risco. Essa pessoa, se ela vier, tiver uma vida reta, tranquila, seguir os padrões do Cristo, e aí estaria convivendo com Cristo, muito provavelmente ela não será assassinada de uma forma tão direta. Já falando das notícias que causam impacto, está passando um adolescente de 12 anos que pegou armas no corpo Isso. e aconteceu um acidente, morreu. Passou acho que semana passada. Isso. Isso. Se fosse um adulto, a imprensa não divulgava tanto, assim, dessa notícia toda daqui a pouco. Como uma criança, né, a responsabilidade era dos avós, por toda hora eles passam aqui, mostra, né, chamar a atenção, né? Aí fala de fato, e aí a fantasia, né? É a alegoria. Aí você chama a atenção para os avós, para a irresponsabilidade dos avós. Você não sabe direito o que foi, não. Mas você precisa fantasiar para você chamar a atenção para vender a notícia. Entendeu? Os avós, Então, isso é quem precisa trabalhar. na verdade, os avós não têm culpa também, porque a criança, com certeza, subiu, na roupa do lugar, pegou, né? Um acidente. Então, acidente. Então, deveria tratar assim, pronto. Né? Porque a essência disso nem sempre a gente sabe. Nós agora já conseguimos imaginar a essência que está relacionada com o passado, com existências passadas, com comportamentos de existência passada. Então, nós, especialmente nós, espíritas, nós temos que ter um cuidado muito maior. Por quê? O nosso convívio com o Cristo precisa ser demonstrado nesses momentos de compreensão, de entendimento, para não alimentar o ódio. E chegar nesse ponto aqui, ó, respiram em caminho, transportando consigo
enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Aí você fala, não, explica, assim, né? Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Então, não precisa nem falar da dificuldade da própria vida íntima. Mas suponhamos que você sinta a necessidade de conversar com alguém sobre aquela dificuldade que você está vivendo. Você vai chegar e vai falar da dificuldade simplesmente. Contar o fato, pedir uma sugestão, pedir uma orientação. Então, vai ser uma conversa. Mas, é claro, se você vai falar de um relacionamento familiar, por exemplo, você vai chegar e vai detonar a outra pessoa de quem você está falando para quem está te ouvindo. Você tem que detonar por quê? Porque lá no fundo você está sentindo alguma culpa, porque ninguém é torturado sem ter responsabilidade naquilo que está recebendo. Certo? Causa e efeito de novo. Por que que o meu marido, que a minha mulher está me agredindo? Porque se eu não fui agressor nessa, eu já fui na outra. Né? O outro lá, por exemplo, não sabia a questão de ovo, lá que ela tinha vendido os erros dele. Né? Ele não sabia, não estava consciente disso. Né? Mas e quando é o passado? Então, no passado ou no presente, não existe um certo e o outro errado. Aqui na Terra, nós estamos todos com momentos de acerto e momentos de erro. Todos nós. Então, quando Jesus diz, aquele que tivesse pecado, atire a primeira pedra, ele pegou todas. Tanto é que todos saíram. Porque todos tinham algum erro. Todos já cometeram algum engano. Aqui na Terra, nós estamos em monte de prova e de expiação. Ah, mas tem espíritos que passaram pela Terra e que vieram só para ajudar. Ok, eles não estariam lá para apedrejar a mulher. Nem ninguém. Você não vai imaginar Francisco de Assis acusando alguém no meio da rua. Certo? Ele vai estar trabalhando, ajudando, ensinando para que as pessoas melhorem. Então, quem está acusando, não está acusando o outro. Está acusando a si mesmo. Eu vou refletir nele os problemas que eu tenho na minha intimidade. O outro é o meu espelho. Quanto mais eu agrido o outro, mais eu revelo o que eu tenho dentro. Então, fala assim, a boca fala que o coração está cheio. Exatamente. Isso, exatamente. Se você agride, você está externando a agressão que você tem dentro. Você vai passar para alguém. Eu preciso transferir para alguém. Aí eu vou conversar com alguém sobre o meu relacionamento, eu preciso me justificar inconscientemente. Não é uma coisa programada, é inconsciente. E aí que é o detalhe da gente analisar as situações. Isso é a interpretação que a gente faz do Evangelho, que precisa ser feita na vida. Eu preciso aprender a interpretar a minha vida do mesmo jeito que eu interpreto uma parábola, ou um versículo, ou um capítulo do Evangelho. Se eu, repetindo, né, se eu interpreto o Evangelho, mas a minha vida continua sem interpretação, sem buscar a essência, a interpretação do Evangelho não está valendo ainda. Então, a interpretação do Evangelho, eu vou achar na essência o Cristo. Para eu conviver com o Cristo, eu preciso buscar na minha essência uma interpretação que seja contrária a princípio, para adaptar a minha vida à essência que o Cristo traz, que está escrito no Evangelho, que está na essência do Evangelho. Tá? Fala de experiência da própria vida íntima, dramatizam desencantos. É a alegoria. Dramatiza desencanto. Quanto mais eu dramatizo, mais eu tenho a sensação de que as pessoas vão
se comover com a minha desgraça. Né? Eu dramatizo de tal forma que eu sensibilizo as pessoas e fica todo mundo com pena de mim. Inconscientemente, é isso que está sendo buscado. Quer dizer, a pena das pessoas me traz a impressão de que as pessoas estão cuidando. Na verdade, elas estão com pena do meu sofrimento. Sofrimento que eu, na verdade, de alguma forma, eu inventei, eu construí. Né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado para a gente fazer essa reforma, fazer essa mudança das coisas antigas e trazendo para uma realidade nova. Então, o que é a realidade nova? É o momento que nós estamos vivendo agora transformados. Como que eu era antes? E como que eu sou agora? O que mudou? Eu tenho uma lista do que mudou desde o dia que eu comecei a frequentar a casa, comecei a ler o Evangelho, estudar o Evangelho. O que mudou para melhor? Que do relógio. É 10h30. Isso não falando demais. Quase 10h30 já. Entenderam? Quer dizer, o que... Não pode mudar ele. Né? Eu pensei em ser voltar o ponteiro. Entenderam? Então, o que eu mudei? O que mudou a minha vida para melhor depois que eu comecei a conhecer o Cristo? Quais são os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas decisões que eu posso dizer, essas estão coerentes com o ensinamento cristão? Essas me mantêm na convivência com o Cristo. Aí vai analisando. Precisamos analisar. Qual que é e qual que não é. E é uma percepção sincera, cara. E essa que não é ainda, eu preciso mudar. Eu já consigo? Seja sincero consigo mesmo. Não consigo ainda. Então, deixa-se de lado. O que eu consigo? O que eu já posso mudar? Porque na medida que eu vou mudando as coisas mais fáceis, eu vou me preparando para chegar nas mais difíceis. Então, você tem que perdoar alguém, né? Alguém, situações, pessoas. Qual que é o mais difícil de perdoar? Então, esse mais difícil, deixa lá, por enquanto. Qual que está mais fácil? Esse que dá para perdoar. Então, trabalha esse, perdoa esse, concretiza esse. Terminou? Agora, qual está muito difícil ainda? Então, deixa lá por enquanto. Tem um outro que está mais fácil. Aí você vai trabalhando constantemente, dia a dia, renovando, transformando, concretizando cada passo desse, até chegar no mais difícil, que vai se tornar mais fácil pela experiência que você desenvolveu durante o tempo que estava trabalhando os mais fáceis. Entendeu? Aí a gente consegue resolver tudo. Mas se eu pegar o mais difícil, falar que não tem jeito, é impossível largar para lá, não resolve nada. Continuo sem a convivência com Cristo. Mas continuo frequentando a casa espírita, continuo frequentando a igreja, continuo lendo o Evangelho, né? Mas continuo brigando, agredindo, provocando, xingando, reclamando, sofrendo, porque eu não me propus fazer uma mudança real. Né? Deixa eu ver só mais um pouquinho aqui, um pedacinho aqui, senão não vai passar da hora, né? Então, queixam-se de ingratidões, a gente precisa parar de queixar, apontam preterições, parar de expectativa de que as pessoas têm que fazer pela gente, que têm que nos acolher, que tem que as pessoas têm que gostar de nós. Quem tem que gostar de mim sou eu. Né? Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Então, pode ter um momento, você vai sentir a necessidade de falar de uma coisa triste da sua vida lá no passado. Mas, sempre que possível, evite. Fale de uma coisa alegre, de uma coisa boa, positiva, do presente.
de uma transformação que aconteceu, de algo positivo que surgiu daquela coisa ruim, porque sempre tem e a gente dificilmente vê. Então, a proposta do Cristo é a gente buscar o lado positivo da vida, o lado bom da vida. E essa transformação faz parte de um processo que depende de nós. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. Eu tenho que achar alguma coisa boa por trás de tudo ruim que aparece. Porque quando é ruim, é o literal. É o que está externado. Tá? Mas na essência está o bom. Então eu tenho que ir lá na essência. Ao chegar na essência, essa é que vai ser alimentada, que vai ser incentivada, que vai ser continuada. Então essa essência vai passar a fazer parte da minha vida, do meu comportamento. Aí eu estarei com Cristo. Serei uma pessoa cristã. Todas as noites que eu for me deitar lá, né, como diz lá o Santo Agostinho, eu vou passar em revista a minha consciência e vou perceber que, nas situações mais delicadas do dia, o Cristo esteve comigo, eu não reclamei, não xinguei, não me senti injustiçado, não suspeitei mal das pessoas em circunstância alguma, não disse que eu odeio uma situação, uma organização, uma instituição, porque é diferente da minha. Teve uma pessoa que falou assim, eu odeio crente. Gente, o Espírito fala isso, que eu odeio crente. O crente é nosso irmão, ele é evangélico. Nós também estudamos evangelho, sabia? Nós estudamos evangelho, então nós somos evangélicos também. Nós seguimos o evangelho, somos evangélicos. Então, eles são protestantes. Aí, por você caracterizar bem a denominação, é protestante. Nós somos espíritas. Protestante tem várias denominações, várias ramificações. Né? Nós somos espíritas, pela origem lá do Kardec. Então, tem os espíritas, tem os umbandistas, tem os quimbandistas, tem os candombleístas. São denominações diferenciadas, com comportamentos diferentes, grupos diferentes, trilhos diferentes para chegar ao caminho que é Jesus. Nós estamos todos seguindo esses trilhos, buscando o mesmo objetivo, Jesus. Mas não encontramos ainda adequadamente. Só vamos encontrar, de fato, quando nós começamos essa convivência com Ele, em pequenos detalhes, em pequenas situações da vida. E aí, cada um que está no seu trilho, buscando essa convivência, vai chegar lá, vai chegar no caminho. O trilho leva para o caminho. E o caminho, Jesus simboliza o caminho que leva a Deus. Quando chegamos lá no caminho, todos estaremos com o mesmo objetivo e teremos vencido as mesmas dificuldades. Então, ninguém vai, nessa fase, não vai caber nenhuma discriminação. De onde você veio? Aí eu vim da Umbanda. Então, não estou errado. Não, você chegou no mesmo lugar. De onde você veio? Aí eu vim lá do budismo. Mas é totalmente diferente, é lá do Oriente, mas chegou no mesmo lugar. Então, qual o problema? Qual é a discriminação? Por que odiar aqui? Por que odiar o caminho que o outro está seguindo? Por que odiar o outro que está seguindo um caminho diferente, se nós estamos buscando o mesmo objetivo? Então, é hora de estender as mãos uns para os outros, e ao estender as mãos, nós estaremos estendendo as mãos para baixo para dar apoio àqueles que estão subindo junto conosco. Estendemos a outra para cima para receber o apoio daqueles que já estão um pouquinho acima e que vão nos puxar. Aí todos chegaremos no ponto onde encontraremos com Cristo. E aí ele diz, vinde a mim, né? E vai nos levar até Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas para chegar nele, nós temos uma longa caminhada. E essa caminhada significa essa convivência com Ele no dia a dia. Ele já convive conosco. Ele está conosco o tempo todo. Está faltando agora nós
estarmos com Ele, conviver com Ele, sentindo, adorá-lo de alguma forma, no nosso dia a dia, em todas as nossas convivências, para atingir o objetivo. E no finalzinho aqui ele fala assim, consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque, efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Então, façamos de novo. Muito obrigado. Jesus ilumina todos nós. Desculpe, 5 minutos. Nossa gratidão. Você termina a gente com a prece? Então, vamos até aproveitar e lembrar do irmão da Cida, né? Alguém sabe o nome dele? É Fernando. Nadir. Então, vamos lembrar do Nadir, que é um hospital Felício Roxo, né? Que é uma situação bem delicada, irmão da Cida, a Cida também, os familiares dela todos, né? E todos aqueles que vierem na nossa mente agora, e pessoas que a gente queira pedir por elas, vamos apresentar essas pessoas para Jesus. E vamos aproveitar este momento para ter um comportamento, uma convivência com o Cristo, juntamente com essas pessoas que estão sofrendo, para que todos nós nos apresentemos a Ele e peçamos força, peçamos energia, peçamos possibilidades, independente de onde estamos, independente de para onde vamos na sequência, porque a vida vai fazendo uma série de mudanças, que nós assumamos o propósito de estar com Ele, independente da situação. Nós possamos agradecer sempre, sermos sempre gratos, dar sempre graças por tudo, por esta casa, pela oportunidade que temos de estar aqui, pelo estudo que estamos buscando e aprendendo, pela família que temos, pelas pessoas com quem convivemos, pelo nosso país, por todos os nossos dirigentes políticos, independente de quem sejam, independente da origem, independente dos projetos que tenham, que todos sejam abençoados e dentro dessas bênçãos, todos nós tenhamos uma reenergização dentro das nossas dificuldades para que possamos buscar a condição de homens novos junto com Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais, especialmente ao nosso irmão Chico, que é o mentor desta casa, e que eles possam estar sempre conosco e que possamos dar acolhida para eles em nossos corações. Obrigado, Senhor, que a tua paz desenvolva agora e sempre. Assim seja. Muito obrigado, Deus.